biênio 2020-2021, o Tribunal de Contas inovou e mostrou que, mesmo diante de adversidades, zela pelo bom uso do dinheiro público e garante o controle dos gastos para beneficiar a sociedade. O excelente trabalho realizado pela Corte de Contas ao longo desses 2 anos, enquanto o mundo inteiro enfrentava as dificuldades de uma pandemia, é confirmado pelos números. Nas sessões das câmaras e do Pleno, que totalizam 246 sessões, cerca de 10 mil processos foram julgados. Em uma ação inédita, o tribunal passou a realizar sessões virtuais e manteve o índice de produtividade semelhante ao índice do biênio anterior, quando não haviam limitações impostas por uma pandemia. As fiscalizações também não foram interrompidas. Foram realizadas inspeções nas áreas da saúde e educação e, além disso, para garantir o cumprimento da Lei da Transparência e o Controle Social, o Tribunal fiscalizou os portais de transparência de todos os órgãos jurisdicionados para identificar possíveis riscos de danos ao erário. A Corte de Contas reforçou ainda o seu papel pedagógico, por meio da Escola de Contas, que também se reinventou e ofertou diversos cursos no ambiente virtual, com o objetivo de continuar contribuindo para uma atuação mais eficiente dos gestores públicos. Durante esse período, os conteúdos virtuais ofertados pela Ecojan contabilizaram mais de 10 mil visualizações. O projeto TCE Cidadão, que aproxima o TCE da comunidade, também continuou sendo realizado, agora no ambiente virtual, e contou com mais de 1.300 alunos. A agilidade na tomada de decisões, a imediata adaptação do corpo técnico ao teletrabalho e o empenho de todos os servidores da casa foram fatores determinantes para que o Tribunal de Contas permanecesse atuante, mesmo em um período atípico. Com a disseminação da Covid-19 e a necessidade de uma destinação de mais recursos à área da saúde, o TCE logo instituiu o ato da Presidência número 23, que exige dos órgãos públicos sergipanos a disponibilização em até 24 horas de todas as contratações e aquisições realizadas para o enfrentamento da pandemia. Já o sistema de auditoria do TCE, o SAGRES, ganhou atualizações que permitem uma visualização mais precisa das dispensas de licitação realizada pelos órgãos públicos nas ações de combate ao vírus. Uma dessas ações foi o Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o TCE e a Controladoria Geral da União, que permitiu a identificação de suposto pagamento indevido do auxílio emergencial do governo federal a um total de 8.999 agentes públicos em Sergipe. Os recursos envolvidos eram superiores a 6 milhões de reais. O tradicional calendário de avaliação dos portais da transparência das prefeituras e câmaras municipais sergipanas teve mais 2 rodadas nos anos de 2020 e 2021. Conduzida pela Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços, por meio da Coordenadoria Operacional, a ação atribui aos portais dos órgãos fiscalizados notas de 0 a 10 e classifica os níveis de transparência em elevado, satisfatório, deficiente ou crítico. A fiscalização nos portais toma como base resoluções internas que tratam do tema, além dos aspectos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Lei de Acesso à Informação. O objetivo é tornar todas as informações acessíveis ao cidadão. Os resultados das avaliações são encaminhados às respectivas áreas de controle e inspeção para que sejam analisados os níveis de criticidade desses dados para posteriores adoções de medidas. As notas estão disponíveis no site do TCE. A resolução número 338 foi instituída pelo TCE no dia 1º de outubro de 2020, com a exigência de que, passadas 48 horas após proclamação do resultado oficial das eleições, os prefeitos sergipanos, em seu último ano de mandato, designem servidores para repassar informações e documentos a uma comissão de transição.
O dispositivo trata das transições de governo em Sergipe, já observados os desdobramentos legais decorrentes da pandemia. A comissão de transição, ainda conforme a norma do TCE, deve ser indicada pelo candidato eleito para que possa se inteirar do funcionamento dos órgãos e das entidades da administração e preparar os atos da iniciativa da nova gestão. Resultado de um trabalho conjunto entre a Receita Federal e o TCE, a Operação Concorrência Leal detectou indícios de divergências que chegam ao total de R$ 542 milhões entre os valores gastos pelas administrações públicas na contratação de fornecedores de bens e serviços e o faturamento informado por essas empresas. Os resultados foram apresentados à sociedade em maio de 2021 e representam mais uma significativa ação desenvolvida pelo tribunal no biênio. O objetivo do trabalho, em conjunto com a Receita Federal em Sergipe, foi promover a conformidade tributária e proporcionar uma concorrência leal e mais justa entre os contratados pela administração pública municipal. Além disso, o TCE pretende contribuir para que os recursos públicos sejam corretamente voltados à prestação de serviços para a sociedade, além de estimular a correção espontânea por parte das empresas, que devem inserir de maneira precisa e verdadeira os dados nos sistemas da administração pública. Mais 2 rodadas do Índice de Efetividade da Gestão Municipal, IEGM, foram conduzidas pelo TCE no biênio. O índice é composto pela combinação dos dados governamentais, da prestação de contas e informações levantadas a partir dos questionários preenchidos pelas prefeituras. Esses dados permitem avaliar a qualidade de gastos e a efetividade das políticas públicas e atividades municipais. 7 dimensões são avaliadas: educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, cidades protegidas e governança em tecnologia da informação. A diretoria técnica do TCE, por meio da Assessoria de Planejamento e Controle, acompanhou não apenas as respostas aos quesitos de avaliação, como o envio de certificado de validação e a entrega dos documentos necessários para a validação mínima estabelecida pelo Instituto Rui Barbosa na dimensão saúde. Realizado anualmente, o IEGM é elaborado também pelos demais tribunais de contas do país e cabe ao Instituto Rui Barbosa consolidar os dados nacionais. Os resultados com o desempenho individual de cada município estão disponíveis no site do TCE. No biênio 2020-2021, a Corte de Contas dos Sergipanos buscou soluções diante das dificuldades e cumpriu seu papel de fiscalizar, orientar e capacitar todos os entes jurisdicionados.